Oi pessoal, tudo bem? Tô passando aqui, quebrando um pouco a ordem dos vídeos do último semestre de letras, mas é porque aconteceu algo comigo nessa semana que eu achei muito didático, assim, pra vir partilhar aqui no canal e deixar isso arquivado. Que é basicamente sobre a questão de você atrair clientes errados. O que são clientes errados? Clientes que não estão alinhados com o seu trabalho, né? Que vão, obviamente, se frustrar com o seu trabalho, não vão gostar do seu trabalho, exatamente porque não teve esse alinhamento. Esse que seria um cliente errado para você. E aqui você pode colocar esse cliente errado, às vezes, por exemplo, eu acho que ninguém quer, né, deliberadamente ter um cliente, por exemplo, que é caloteiro, que enrola, que fica ditando regra para o seu trabalho, uma pessoa que fica. É, Ninguém quer um cliente insatisfeito com o próprio trabalho, ninguém quer um cliente difícil de relacionamento, difícil de comunicação, enfim. Nenhum de nós queremos isso, né, no nosso mundo de trabalho, e é claro que não é porque nós não queremos que nós não vamos lidar com esse tipo de pessoa, porque isso tá aí para todos os trabalhos e para todo mundo. Só que o que eu queria mostrar aqui nesse vídeo é que se você, na sua vida de trabalho, está lidando com muitas pessoas, se a regra, vamos dizer assim, do seu trabalho é lidar com pessoas que você não gostaria de lidar, é lidar com clientes que só te dão mais prejuízo do que benefício, aquele tipo de cliente que você percebe que por causa dele, né, por causa da comunicação entre vocês, do relacionamento entre vocês, o trabalho não está fluindo, pode ser que isso tenha uma grande parcela de culpa sua, que é quem está captando esse cliente, vamos dizer assim. E, bom, então contextualizando um pouco isso, o que eu quero, só para deixar isso muito claro, né? O que eu quero trazer aqui com esse vídeo? Uma reflexão mesmo para que você, enquanto captador de clientes, vamos dizer assim, enquanto pessoa que lida com clientes, né? E toda pessoa que trabalha lida direta ou indiretamente, em maior ou em menor medida, com clientes, né? Seja um médico com os seus pacientes, um professor com os seus alunos, como é o meu caso, mas enfim, todos nós lidamos com essa questão de vendas em alguma medida na nossa vida, porque todos nós trabalhamos. Então, o que eu quero mostrar aqui com esse vídeo é trazer uma reflexão para o que você pode mudar na sua conduta de trabalho para que você minimize, vamos dizer assim, essa captação de clientes errados. Basicamente é isso, tá? Não estou querendo dizer que é tudo culpa sua, porque como eu disse para vocês no início do vídeo, ninguém nessa terra tá isento de lidar com pessoas difíceis, problemáticas, caloteiras, seja o que for, sabe? Isso daí tá para todo mundo, mas eu acredito que a gente pode sim, pode e deve diminuir isso a raras exceções e não a constante regra. Bom, nessa semana claro, né, gente? Eu tô comentando isso aqui com vocês para fins didáticos, mas é claro que eu não vou ficar dando muitos detalhes, até porque isso não seria ético do meu trabalho. Então, a minha intenção é trazer alguns pontos que podem ser relevantes para vocês. Mas, basicamente, nessa semana, eu tive contato com uma nova cliente, né? Isso acontece bastante, né, das pessoas entrarem em contato comigo e querendo conhecer o meu trabalho, geralmente por indicação, né? As pessoas chegam por mim, na maior parte das vezes, por indicação. E isso já é um grande ponto, tá? Tem muitas pessoas que têm medo de indicar o trabalho umas das outras, exatamente porque às vezes a pessoa não tem uma boa experiência com aquela indicação de trabalho, acaba colocando a culpa na pessoa que indicou. Enfim, então já começa toda essa problemática. E eu, como sei que a maior parte das pessoas entram em contato comigo por indicação, um primeiro cuidado que eu tomo é exatamente nessa questão do trato com o cliente. E aqui, gente, o que eu quero dizer com isso? Eu tomo o máximo de cuidado para não ofender o cliente, para não ser grosseira com o cliente, para, no que depender de mim, não proporcionar uma má experiência para esse cliente. Seja para um sim, seja para um não, tá? Se fechar negócio ou não comigo, mas eu tento ser do início ao fim bem cortês na minha comunicação. Isso porque eu sei, né, que isso talvez prejudicaria até mesmo a pessoa que me indicou e, portanto, às vezes o meu próprio trabalho. Então eu tento tomar esse cuidado. E também um outro ponto importante com isso de você tratar bem o cliente do começo ao fim, né, ainda que não feche negócio,
é porque você também não sabe se esse cliente, às vezes, pode indicar o seu trabalho, mesmo não tendo fechado o negócio com você. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Cliente que eu não fechei negócio com ela, mas ela indicou para outra cliente que veio trabalhar comigo, aí depois essa cliente veio trabalhar comigo, entendeu? Então, assim, a gente simplesmente nunca sabe aonde que as coisas vão chegar. E aí, assim que eu comecei a entrar em contato com essa cliente, né, para entender um pouco a demanda dela, né, ela queria que os filhos fizessem aula comigo, fui entender o perfil de cada filho, etc, etc. E aí, ao longo do meu trabalho, eu já sou professora há 3 anos, e ao longo desses 3 anos, isso também é outro ponto importante, né? Da gente aprender com os nossos erros. Todo mundo sabe disso, né? Frase de caminhão, aprenda com seus erros. Mas é pra valer isso mesmo, porque a ideia é você não repeti-los mais, né? Não passar por aquelas frustrações e aqueles problemas novamente. Então, ao longo desses 3 anos, o que eu fui percebendo nos meus clientes? Basicamente, eles vinham, né, obviamente, querendo entender o meu trabalho e tudo mais, e eu tava começando no início, né, começou a ficar um pouco desgastante pra mim, ter que toda vez explicar do zero e responder trocentas questões, porque sempre eram as mesmas. E aí com isso veio a ideia, por que eu não escrevo isso, né, e partilho com o cliente? E aí veio a ideia do meu catálogo de serviços. Então hoje em dia eu tenho um catálogo de serviços, eu fiz pelo Canva mesmo, tá? Com a ajuda do ChatGPT e do Canva. E aí, ao longo do tempo, eu fui coletando aquelas perguntas mais perguntadas, as informações mais essenciais e tudo, e montei esse catálogo para sempre que alguém entrasse em contato comigo, a primeiríssima coisa que eu faço é partilhar esse catálogo com o cliente. Então, eu falo com ele assim, olha, dá uma lida, dá uma olhada, vê se você se identifica com o meu trabalho. E aí eu sempre falo isso, se você quiser dar continuidade depois do que você vir no catálogo, aí você retoma o contato comigo pra gente poder continuar seguir com os próximos passos. E isso, gente, já é uma baita peneira, entendeu? Tipo, daí você já corta vários clientes que às vezes ou não se identificam com o seu trabalho, ou às vezes não podem pagar aquele valor, ou, sabe, diversos motivos, você já vai peneirando isso. E uma coisa que eu percebo também é esse catálogo que eu acabei planejando, eu tentei fazê-lo da forma mais breve e mais prática possível. Só que ainda assim, ele tem bastante informação e assim, não é tudo que eles precisam ler, né? Não é tudo ali que é indispensável. Só que isso é uma coisa que eu fui observando com o tempo, que é uma peneira legal pra mim também. Porque eu percebo que os clientes que de fato leem, que se identificam, são, assim, clientes super alinhados comigo. Ou seja, às vezes o preço pode ser um pouco alto, mas vale a pena pro que vem depois. Vou entrar nisso também com vocês. Mas enfim, basicamente fiz esse catálogo e faço isso toda vez que um cliente entra em contato comigo. Outra coisa que eu gosto sempre de perguntar é como o cliente soube do meu trabalho, porque isso é bom também para eu saber, né, mais ou menos por onde o meu trabalho anda. Isso é bem legal. E então, fiz isso, né? Adotei essa medida como sempre com essa nova cliente. E basicamente, gente, assim, resumidamente, nesses quantos dias? Nesses 4 dias, nem 4 completos, 3 dias. Nesses 3 dias de comunicação constante, né, com essa cliente, o que eu pude perceber? Muitas coisas, assim. Mas basicamente, eu fui começando a perceber pontos na nossa comunicação que revelavam pra mim que ela era uma potencial não cliente pra mim, sabe? E eu, inclusive, tava com bastante medo dela querer fechar negócio comigo, porque eu pensei assim, gente, isso aqui tá me parecendo uma furada. Se ela fechar negócio comigo, eu vou precisar honrar esse negócio que foi fechado, né? E às vezes eu vou estar ali, né, trabalhando em algo que, na verdade, só vai frustrar as duas partes, porque ambas não estão alinhadas. Então eu comecei a pensar assim comigo, olha, eu preciso fazer disso uma prioridade, né? A gente precisa alinhar isso, as coisas não podem ficar assim, porque isso vai ser um pesadelo pra mim e pra ela. Mas basicamente vou citar alguns pontos que me chamaram a atenção ao longo da nossa comunicação. Eu via muita volatilidade nela. Tipo assim, gente, literalmente, assim, sabe aquela coisa que, vamos supor, no domingo, enfim, vou inventar aqui só pra vocês entenderem. Mas é como se fosse assim, pensa assim, que no domingo ela falasse comigo assim, então, vamos fechar negócio hoje, né? Aí eu tipo, ok, tudo bem.
Aí na segunda-feira de manhã ela falava comigo assim, então, eu não tenho certeza se a gente vai fechar negócio. E eu, tudo bem, ok. Aí quando chega na tarde da segunda-feira, então, qual que é o seu Pix mesmo? Tá, tudo bem, já tô começando a achar estranho, mas ok, vamos lá, acho que é a última vez, né? Aí chega tipo, terça-feira. Então, eu tô com dúvida, sabe? Eu não sei se é exatamente. Você tá entendendo? Essa volatilidade. E eu fui começando a perceber isso, e uma coisa que, assim, eu já tive experiência com pessoas muito voláteis no meu ambiente de trabalho antes, e, gente, assim, de verdade, assim, sendo bem sincera com vocês, eu acho que são pessoas que realmente têm algum tipo de tratamento mental pra ser feito, sabe? Eu não tô falando isso xingando, nem desrespeitando a pessoa, mas é porque essa volatilidade absurda dos afetos, isso é uma coisa que, assim, realmente atrapalha a convivência humana, sabe? Você nunca sabe com quem que você tá lidando naquele momento, a pessoa muda de hora em hora. Então eu fui começando a perceber isso com ela, e como eu já tive essa experiência antes e foi bem complicada pra mim, eu pensei, sabe, veio a red flag na minha cabeça, né? Do tipo, caraca, tá vindo uma pessoa desse perfil. Aí eu já comecei a ficar um pouco receosa. Só que uma coisa que eu sempre faço também é qualquer pessoa da face da terra, seja ela qual for, de qual país for, de qual condição financeira for, de qualquer condição intelectual que seja, tipo assim, literalmente, isso foi uma regra que eu adotei comigo. Qualquer pessoa que entrar em contato comigo com interesse no meu trabalho, eu sempre vou dar a oportunidade dessa pessoa poder trabalhar comigo. Por que eu tô falando isso? Eu sou professora autônoma. Então, eu dito as regras do meu trabalho. E muita gente pode pensar assim, sei lá, você é professora autônoma, você não precisa se submeter ao que você não quer, você dita as suas regras, não tem isso de aluno que dá trabalho, não tem aluno difícil, só tem um mar de rosas, né? E de fato, eu poderia optar por isso, eu poderia adotar essa medida, só que, primeiro que, ainda que eu adotasse esse comportamento, isso não me privaria de experiências ruins, né, gente? Porque assim, é a natureza humana. Mas, ainda que eu tivesse essa alta régua, né, do tipo, não quero ninguém que me custe, eu não quero isso. Então, assim, porque eu acho que quem te custa também te ensina. Mas a questão é que você tem que ver quais são os custos exatamente, sabe? Tipo assim, já tiveram diversos alunos que me custaram muito ao longo da minha vida de trabalho, e nesses 3 anos, só que eles estavam totalmente alinhados comigo, entendeu? Alinhados com a minha forma de ensinar, com o meu propósito, com a forma como eu trabalho. Então, esse alinhamento, ele não significa que não vai ter dificuldades. A dificuldade existe com qualquer ser humano na face da Terra. Mas a questão é você escolher as dificuldades que você quer lidar, entendeu? É mais ou menos isso. E isso é uma coisa que você pode fazer se você souber fazer essa triagem de clientes bem feita. Então, surgiu esse problema de volatilidade que eu comentei com vocês. Depois, uma insegurança muito grande, né? Então, assim, e com essa insegurança dessa potencial cliente, surgiram muitas oportunidades de eu negociar o meu trabalho, se eu quisesse. Dando um exemplo concreto. No meu trabalho, eu não ofereço aula experimental. Então, não tem como uma pessoa vir e fazer comigo uma aula para experimentar, para ver se identifica. Por quê? Porque isso não é suficiente. Em uma aula comigo, você não conhece o meu trabalho. Então, para todas as pessoas que estão na dúvida, eu sempre recomendo ficar 1 mês para aí a pessoa ver, gostei, não gostei, quero, não quero, me identifico ou não. Porque em 1 mês dá para você perceber como é a minha forma de trabalhar, mas em uma aula não. Então, ela fez essa proposta para mim, fez várias, na verdade, e eu permaneci firme naquilo que é um valor inegociável do meu trabalho, que é, não faço aulas experimentais. Então, eu não abri mão, eu não negociei, eu fui seguindo aquilo que é a minha forma de trabalhar e sempre foi. Então, enfim, só citando para vocês, assim, algumas dificuldades que foram surgindo, e em cada uma dessas dificuldades eu fui pensando isso comigo, sabe? E fui também, óbvio, né, rezando muito, colocando isso para Deus. E sempre assim, olha, eu tô aberta a tentar, a dar a oportunidade da pessoa estudar comigo, tô aberta a isso, no que depender de mim, tô aqui pra fazer dar certo. Mas eu também não quero forçar nada, sabe? Se não é pra ser, tranquilamente, eu prefiro que não seja mesmo. E aí, o estopim de tudo, vamos dizer assim, foi exatamente uma volatilidade, né?
olha pra vocês verem que coisa engraçada. No dia de ontem, eu liguei pra essa cliente, nós conversamos por celular, nós alinhamos, eu fiz ela, porque eu pensei, foi assim, preciso alinhar com ela as coisas, né? E aí, por ligação de telefone, eu perguntei tudo pra ela, tipo assim, tudo que eu via que não tava dando certo, que a gente não tava alinhada. Comentei com ela todos os pontos que estavam desalinhados. E na ligação, parece que assim, nossa, deu certo, alinhamos, sabe? E aí, olha que engraçado, na ligação, eu saí da ligação, pensei, pronto, deu certo, tudo resolvido, alinhamos tudo, pronto. E aí, literalmente, assim, 1 hora depois, aí veio a volatilidade de novo, mas não sei o que, tá. E aí, quando eu vi essa mensagem, novamente, essa volatilidade, essa insegurança, essa incerteza, e tipo assim, gente, tá tudo bem, como eu falei, né? A pessoa pode, sim, ter as suas dúvidas, não tem nada de errado com isso, mas o que eu quero dizer são esses up and downs, sabe? Do tipo, realmente esses choques de comunicação que são reflexos dessa falta de fato de alinhamento com o trabalho, sabe? Então, ou seja, o que eu tô querendo mostrar pra vocês? Esse insistente desalinhamento é um sinal muito claro de que aquele cliente ali não é pra você. Então, assim, você tentou alinhar, você tentou se esforçar, você tentou, sem negociar o inegociável, você tentou fazer aquilo dar certo. Mas mesmo com esse esforço não deu certo, meu conselho, respeite essa red flag, sabe? Não ultrapasse o sinal vermelho. Porque é exatamente as circunstâncias te mostrando assim, olha, tá vendo como esse cliente não é pra você e você não é uma prestadora de serviços pra esse cliente? Então, só que claro, né, para você poder perceber isso, você enquanto o captador do cliente, vamos dizer assim, você tem que estar muito bem alinhado com você mesmo, com o seu trabalho, com os valores do seu trabalho, com o que é negociável, com o que é negociável, sabe? Você tem que estar bem ciente do que é o seu trabalho para que você saiba o que dá para conceder e o que não dá para conceder, o que é um limite e o que não é. E aí, assim, outro sinal que eu vi também era a questão das grades horárias. Então, a gente tava assim, gente, vocês não estão entendendo. Assim, nós combinamos, de domingo pra cá, nós combinamos 200 horários distintos que foram mudando. De novo, a questão da volatilidade, né, que eu falei com vocês. Mudou tudo e, assim, pra eu poder mudar horário, eu não mudo horário como eu quero, né? Eu tenho alunos que têm horário fixo, né? Há anos, inclusive. Então, assim, eu não posso simplesmente falar dá licença porque tá chegando alguém agora e esse alguém agora fica mudando o tempo inteiro, né? Eu não posso fazer isso com o meu trabalho. E principalmente uma pessoa que tá chegando que eu nem sei se vai ficar. Então, quando eu percebi isso também, todas essas coisas, aí quando foi hoje de manhã, né, eu mandei uma mensagem pra essa cliente e falei com ela, assim, fui bem aberta com ela mesmo. Falei com ela assim, olha, eu te aconselho a não fechar negócio comigo. Falei com ela todos os pontos que eu percebi, né, de dissonância entre a gente. E falei com ela assim, olha, você pode fazer o que você preferir, né? Eu sempre gosto de enfatizar essa questão da liberdade também do cliente, né? Eu acho importante nós mostrarmos, nós, né, enfatizarmos essa questão da liberdade mesmo. Do tipo, olha, você pode fazer o que você quiser e lidar com as consequências disso. Então, isso é um comportamento que eu faço bastante com os meus clientes e que traz essa maturidade, eu acho, sabe? Essa maturidade de responder em primeira pessoa e não ficar botando na conta de A, B ou C. Então, cada um responsável por si e pelo que tá respondendo. E então eu deixei tudo muito claro pra ela, e aí logo em seguida ela foi e falou comigo, falou assim, não, realmente, acho melhor nós não fecharmos negócio. E assim, gente, foi super tranquilo, assim, infelizmente a nossa comunicação nesses 3 dias foi muito turbulenta, né, assim, falando com vocês aqui mais humanamente, muitos momentos eu fiquei bem irritada, assim, interiormente, claro, dependendo, outra coisa muito importante, gente, muito importante isso, nesses momentos que eu, Maria Clara, fico irritada, né, por dentro, e eu tenho que responder, por exemplo, uma mensagem, eu tento me lembrar de não responder naquele momento, sabe? Tipo, responde depois, espera, esfria um pouco a cabeça, porque eu vejo que toda vez que eu não faço isso, eu consigo demonstrar minha irritabilidade pela mensagem. E, enfim, isso é um problema meu, não é da pessoa, né? E às vezes a pessoa pode te compreender mal e tudo, então, por causa de um acesso de irritabilidade. Então, assim, vamos evitar, né? Principalmente com um cliente.
E tô falando isso principalmente com o cliente, gente, porque o cliente, ele não tem obrigação de te conhecer, sabe? Então, assim, se fosse uma pessoa próxima a mim, talvez me entenderia. Tipo, ah, não, tudo bem, naquele dia Maria Clara teve um acesso de irritação e tudo. Mas ela não tem obrigação nenhuma de compreender isso, sabe? Ela não me deve nada, não me deve estima nenhuma. Então, quem tem que se esforçar por preservar uma certa qualidade e reputação do meu trabalho sou eu. E também eu fiquei pensando muito isso comigo, sabe? Quando eu mandei pra ela essa mensagem tão, entre aspas, cara de pau, do tipo, te aconselho a não fechar negócio comigo, que foi exatamente o que eu falei com ela. Quando eu mandei essa mensagem, eu pensei assim, caraca, eu fiquei com medo dela insistir, né? E aí eu pensei assim, nossa, se ela insistir em fechar negócio, o que eu vou fazer, né? Sendo que eu tô vendo que isso aqui não vai dar certo. Um outro medo que eu tive foi dela apelar, né? Dela realmente ali, às vezes, xingar e tudo. Como eu disse com vocês, né? Durante toda essa comunicação, eu tentei preservar a clareza, isso é o ponto número 1, e a cortesia. Então, assim, clareza e cortesia, sem negociar nenhuma das duas. Então, eu tentei manter esse comportamento, só que eu pensei assim, sei lá, né? Cada pessoa vai que ela apela, né? E tudo. E cheguei até a pensar comigo assim, nossa, sei lá, às vezes ela vai tirar satisfação com quem indicou o trabalho. Porque assim, gente, existem essas pessoas, tá? E a gente não sabe quem vai ser ou quem não vai ser. E eu cheguei a pensar isso comigo. Eu pensei assim, olha, se ela adotar esse comportamento, lucro pra mim, sabe? Lucro pra mim no seguinte sentido. É um teste de humildade pra mim, no sentido assim, claro, me importo em preservar uma boa reputação pro meu trabalho? Sim, só que isso não tá 100% sob o meu controle, sabe? Então também ter um pouco essa simplicidade de, tipo, tá tudo bem, sabe? Assim, nem todo mundo precisa pensar bem do meu trabalho, querer o meu trabalho, gostar do meu trabalho. Tá tudo bem se ali uma meia dúzia ou mais até desaprovarem o meu trabalho. Então, assim, isso faz parte do jogo, sabe? Pensei um pouco nessa questão da simplicidade mesmo. E um segundo ponto que eu pensei também foi, tem um lucro nisso, nela não recomendar o meu trabalho. Porque provavelmente as pessoas que ela recomendariam têm uma certa identificação com ela. Logo, não tem identificação com o meu trabalho. Então, ela está me livrando de clientes que não seriam bons pra mim, entendeu? Então, também tentei lembrar isso. Mas, no fim das contas, a realidade é que ela me respondeu com muita educação. Inclusive, me pediu desculpa por todas essas alterações, né, de comunicação, toda essa instabilidade. Então, assim, foi bem tranquilo a nossa comunicação, o nosso encerramento. E pronto, sabe? Tô bem aliviada, tô bem feliz que eu não comecei a trabalhar com uma cliente que eu sabia que sairia frustrada com o meu trabalho. E eu, por outro lado, também ficaria, assim, extremamente desgostada de estar trabalhando com alguém que eu sei que, assim, não é pra ser, não está alinhada com o propósito do meu trabalho. E outro ponto que eu vi isso também, sabe? Eu até comentei sobre isso com ela. Pro meu trabalho dar certo, eu sempre falo isso, né? Eu preciso do alinhamento com o aluno e com os pais. Principalmente com a mãe, né? Quando eu falo com os pais, não é que eu tenho que conversar com a família inteira, né? Geralmente são as mães que conversam e tá tudo bem. Mas a gente precisa ter esse alinhamento, sabe? Porque pra dar certo a educação, precisa desse alinhamento. Eu preciso da ajuda do aluno, preciso da ajuda dos pais por trás. Porque aí vocês imaginam, né, gente? Se eu não tô alinhada com os pais, os alunos vão ficar comigo ou com os pais? Com os pais, que não estão alinhados comigo. Então, não vai dar certo. Então, é importante a gente parar pra pensar nisso. E outro ponto importante é, assim, de ter esse certo... É claro, né, gente? Por exemplo, eu creio que muitas pessoas têm clientes ruins porque abrem mão do inegociável. Sabe? Do tipo, não, eu tô precisando tanto de dinheiro, eu tô precisando tanto disso, que eu vou ignorar tudo e vou aceitar qualquer pessoa, de qualquer forma, custe o que custar. E isso é uma opção, sabe? Assim, quem sou eu pra poder dizer que essa pessoa tá fazendo certo ou errado? Assim, ela faz o que ela quiser e ela lida com as consequências disso. Da mesma forma que adotar essa postura mais inegociável, um pouco mais inflexível, é verdade, isso também traz consequências e lucros. Por exemplo, financeiramente, eu tive um prejuízo, vamos dizer assim. Poderia ter tido novos alunos. Mas, comparando a qualidade do meu trabalho, eu só saio ganhando. Porque eu consigo preservar aquilo que é inegociável no meu trabalho. Então, a questão é, você escolhendo um caminho ou outro, você vai pagar um preço. Então, você tem que ver aquele caminho que você está disposto, qual preço você está disposto a pagar, né? Se o do cliente lá, caloteiro, que é super
incomunicativo com você, o cliente que, enfim, só te dá dor de cabeça, né? Você pode lidar com esse difícil, que é lidar com as consequências disso, com o cliente que não é pra você, ou você pode optar também lidar com as consequências de, às vezes, ter uma taxa maior de clientes não entrando, porque afinal, às vezes podem ser que entrem muitos que não têm tanto a ver com o seu trabalho, e todos os impactos que isso tem financeiramente, com certeza. Então, assim, você vai ter que escolher o seu difícil, sabe? Basicamente é isso. Tipo, todos os caminhos têm as suas dificuldades. Eu acho que tinha uma outra coisa ainda que eu ia falar sobre isso. Deixa eu ver se eu lembro. Assim, que eu tô lembrando é isso, enfim. Eu espero que essas reflexões ajudem vocês a pensar também sobre como tem sido o relacionamento de vocês com os clientes de vocês. E, enfim, que a partir desses pensamentos vocês possam pensar mesmo em estratégias de como peneirar mais, sabe? Como atingir mais os certos e menos dos errados. Mas é isso, pessoal. Um abraço.